Sejam todos bem-vindos à nossa nova unidade do curso de Direito aí, né, da Teoria Geral das Obrigações, onde nós vamos trabalhar o que a gente chama de modalidades especiais ou indiretas de pagamento. No nosso último encontro, nós trabalhamos o que a gente chama de adimplemento, ou aí as formas ou formalidades do pagamento ou do adimplemento ou cumprimento das obrigações. Hoje, ou nessa aula, a gente vai estar discorrendo sobre as modalidades indiretas. Então, olha, o pagamento ou o adimplemento da obrigação, em regra, ele acontece da forma acordada entre as partes. Então, se eu devo um automóvel a alguém, eu tenho que entregar o automóvel. Então, se eu entreguei o automóvel em tempo e da forma acordada, nós estaremos diante da extinção da obrigação, do cumprimento da obrigação, aí de forma direta, né? Só que existem algumas circunstâncias em que ocorre a extinção da obrigação, ocorre o adimplemento ou o pagamento, mas não de forma direta, daquela forma em que foi acordado. Pode ocorrer essa extinção, o pagamento, de forma especial ou de forma indireta, mas que assim como a forma direta vai gerar a extinção e o cumprimento da relação jurídica obrigacional, e é isso que a gente vai trabalhar com os senhores no nosso encontro de hoje. E aí nós começamos falando, com o que diz respeito às modalidades indiretas, com o que a gente chama de pagamento em consignação. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão consignação. Já adianto aos senhores que aqui a gente não fala de empréstimo em consignação, não. Tá? Aqui a gente está falando de pagamento em consignação, que é uma modalidade especial ou indireta de pagamento nas relações jurídicas obrigacionais. Está previsto lá no artigo 334 ao 345 do Código Civil. Olha, o devedor deve adimplir voluntariamente com sua obrigação, no tempo, local e forma devidos. Todavia, o pagamento depende ainda da concordância do credor, que por diversas razões pode negar-se a receber a prestação ou a fornecer a quitação. Então, no caso de o devedor não saber a quem pagar, o credor se negar a receber, o devedor e o credor divergirem com respeito ao valor ou ao objeto da obrigação, tem como o devedor adimplir a essa obrigação sem se tornar inadimplente? Sim, através do que nós chamamos de pagamento em consignação, onde ele vai consignar o pagamento, seja judicialmente ou extrajudicialmente, onde a partir do momento que ele consignou, ele não se torna inadimplente. Então, olha, o pagamento em consignação, portanto, consiste no depósito pelo devedor da coisa devida com o objetivo de liberar-se da obrigação. Esse pagamento ele pode realizar de duas formas: através do depósito judicial, onde o devedor propõe uma ação judicial e o juiz autoriza ele a depositar, ou ele pode se dirigir a um banco, que são aí os chamados bancos oficiais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e efetuar o pagamento notificando o credor, informando que ali ele está adimplindo. Ok? Vamos lá. Depois de falarmos da modalidade especial pagamento aí em consignação, a gente vai falar do pagamento com subrogação. Nós até já falamos em algumas circunstâncias sobre essa modalidade de pagamento, quando vai surgir a ação regressiva ou a possibilidade regressiva, subrogando-se o direito de credor a uma outra pessoa ou do devedor a uma outra pessoa que venha adimplir no lugar desse devedor. A subrogação consiste na substituição do credor como titular do crédito pelo terceiro que paga ou cumpre em seu lugar a prestação em lugar do devedor ou que financia em certos termos o pagamento. Uma característica interessante é que a subrogação ela mantém todas as obrigações e garantias da obrigação principal. A subrogação pode se dar de forma legal, né? Um exemplo que eu dou a vocês: eu devo a determinada pessoa e não pago essa determinada pessoa em uma obrigação solidária, como exemplo. Eu, devedor A, e o devedor B. O devedor A ele cumpre a obrigação na sua integralidade. O credor extingue-se a obrigação para com ele, mas subsiste a obrigação para com o devedor que adimpliu a obrigação na integralidade. Este pode me exigir, que sou o devedor B,
a cota parte que me cabia nessa obrigação. E nós temos aí a subrogação convencional, em que vai haver acordo entre as partes. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida principal, ok? Bom, depois de falarmos aí do pagamento em consignação e da subrogação, a gente chega na imputação do pagamento. Na imputação do pagamento, a gente vai ter aí credor e devedor recíprocos de mais de uma dívida ou de mais de um débito de mesma natureza, onde o devedor ele não tem como pagar ou quitar todas as dívidas. Então ele ou o credor vai escolher imputar o pagamento do valor que ele tem para pagar em dívida A, B ou C. Então, olha, a imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua pagamento não suficiente para saldar todas elas. Essa modalidade especial de pagamento requer alguns requisitos para a sua aplicabilidade, quais sejam pluralidade de débitos, identidade de partes, deve ser mesmo credor e mesmo devedor, igual natureza das dívidas, então se a dívida é em dinheiro, todas têm que ser em dinheiro. Possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito, porque se ele resgatou só um débito, você pagou aquele débito ali, pagou parcialmente as dívidas que você tem com o credor. Imputar no pagamento, ele tem que gerar aí a quitação em mais de um débito, ok? Depois de trabalharmos aí a imputação do pagamento, nós chegamos na dação em pagamento. O que eu já disse aos senhores em momentos anteriores? Que o credor não é obrigado a receber objeto ou prestação diversa da acordada. Mas, excepcionalmente, caso chegue em um consenso e um acordo credor e devedor, o credor pode receber um objeto ou uma prestação diversa da acordada. Nesse caso, nós estaremos diante da dação em pagamento, onde o objeto é diverso daquele acordado e é uma modalidade especial de pagamento. Vamos lá. Dação em pagamento é um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o primeiro concorda em receber do segundo para exonerá-lo da dívida prestação diversa da que lhe é devida. A regra é que o devedor não é obrigado a receber coisa diferente do que foi pactuado. Portanto, tem-se a dação quando o pagamento houver substituição do objeto original. Quais são os elementos? Existência de uma dívida, concordância do credor, diversidade da prestação oferecida, ok? Vamos lá, depois de trabalhar a dação em pagamento, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de pagamento indireto novação. Novação vem da expressão novar. Nós vamos substituir uma obrigação anterior e novar, e criar uma obrigação nova. Então, olha, novação dá-se quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior. É a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. A novação tem duplo conteúdo. Primeiro, extintivo, referente à dívida anterior que é extinta, e o segundo, gerador, que vai gerar uma nova relação jurídica obrigacional. A sua intenção é criar para extinguir. Quais são os requisitos aí da novação? A existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação, através do que a gente chama de animus novandi, que é a intenção de novar, de extinguir anterior para criar uma nova. O principal efeito da novação é a extinção de uma obrigação por meio da criação de uma nova, ok? Bom, e aí a gente chega na figura da compensação. Quando eu tenho o credor e o devedor, sendo credor e devedor um do outro, em débitos de mesma natureza. Para que a necessidade de o devedor pagar o credor, que é seu devedor também? Então, nós vamos compensar esse débito. Então, imagine, devedor A deve a credor B. Devedor B deve a credor A. São as mesmas pessoas. Um deve 100 mil reais ao outro e o outro 50 mil reais.
tá? Então, o devedor que deve 100 mil reais, ele não tem que pagar 100 mil reais ao seu credor para o credor, que é seu devedor, lhe pagar 50 mil. Então, nós vamos compensar os 50 mil. E o credor ou devedor que deve os 100 vai pagar somente 50 mil para o seu credor. Isso é o que nós chamamos de compensação de dívidas, que também gera a compensação da obrigação e a extinção. A compensação é meio de extinção de obrigação entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Acarreta a extinção de duas obrigações cujos credores são simultaneamente devedores um do outro. Ela pode ser total ou parcial. Ela pode ser legal, que ela acontece automaticamente quando há previsão em lei. Ela pode ser judicial, quando o judiciário determina que haja compensação, ou ela pode ser convencional, por consentimento entre as partes. E aí a gente chega na nossa penúltima modalidade de pagamento especial, que a gente chama de confusão, e que realmente é uma confusão. Ou seja, vai confundir na mesma pessoa a figura do credor e do devedor. Por isso nós chamamos de confusão. Eu sou credor e devedor de mim mesmo. Quando a gente vai estar diante disso? É uma circunstância excepcional que vai acabar gerando a extinção da dívida ou pagamento da dívida. Imagine que eu sou herdeiro de determinada pessoa e eu contraio uma dívida com essa pessoa, que é o meu pai. O meu pai morre, ele falecendo, eu vou ser credor e devedor de mim mesmo, porque eu vou herdar as dívidas que ele tem e vou herdar os créditos que ele tem. Então ele tem um crédito comigo mesmo, ok? Olha só, a confusão ocorre quando se reúnem em uma mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Exemplo, um herdeiro é devedor de seu ascendente e vem este a falecer. Daí o devedor passa também a ser credor. A confusão pode ocorrer na integralidade da dívida ou em parte dela. E para terminarmos aí, o que nós chamamos de pagamento indireto ou especial, remissão de dívida. Remissão é sinônimo de perdão. Ou seja, se eu sou credor e tenho um devedor, eu posso perdoar a dívida dele, ele não tendo obrigação mais em me pagar. Também vai gerar a extinção desse débito. Então, olha, remissão é a liberalidade efetuada pelo credor, consistente em exonerar o devedor do cumprimento da obrigação. A remissão pode ser total ou parcial, pode ser através de instrumento particular ou público, ainda pode ser expressa ou tácita, ok? Com aí as modalidades especiais ou indiretas de pagamento, nós terminamos aí o que nós chamamos de adimplemento das obrigações e vamos iniciar na próxima aula o que nós chamamos de inadimplemento das obrigações. Tenham bons estudos e até o próximo encontro.